o segundo, Os Mensageiros, é uma sequência do primeiro ou não? Sim e não. Na verdade, tem uma conexão, porque o autor é o André Luiz, mas, na verdade, no primeiro livro ele conta a história de vida dele, toda a trajetória dele, depois que ele morre, descobre a vida além da vida, né? Essa dimensão paralela que se entende por dimensão espiritual. E no segundo livro, concomitantemente no segundo filme, ele passa a ser mais um narrador, um observador de uma missão de resgate que ele integra. Ou seja, são histórias bem distintas entre si. Elas têm conexões, mas quem viu o primeiro filme vai ver o segundo filme tranquilamente. Mas quem não viu o primeiro filme pode ver esse filme tranquilamente, que vai entender, vai absorver exatamente a proposta da história que a gente está contando. Entendi. E o que é exatamente a história, o enredo do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, Wagner? Dessa vez o André Luiz integra um grupo de resgate, né? O que se chama um grupo de espíritos mensageiros, que também pode se chamar de anjos da guarda, né? Mentores, protetores. Os nomes são variados, mas esses espíritos, eles vêm da cidade de Nosso Lar, dessa cidade espiritual, eles vêm à Terra para realizar uma espécie de missão de resgate, em que 3 famílias distintas que têm um projeto em comum estão tendo problemas, estão em vias de fracassar, e esses mensageiros, liderados pelo personagem do Edson Celulari, que é o protagonista desse filme, eles vêm ajudar, né? Eles vêm trabalhar para que as pessoas reencontrem os seus caminhos, as suas propostas de vida, para que, enfim, o amor vença, né? Enfim, as histórias de perdão possam acontecer, para que tudo saia como foi planejado, segundo a ideia de que você reencarna planejando a sua vida, né? Planejando a família com quem você vai reencarnar, planejando os seus projetos pessoais. E muitas vezes, inclusive a maioria das vezes, a gente se encontra fora da base desse planejamento, e daí tem os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, né? Os anjos da guarda, que nos ajudam aí incondicionalmente, né? Sim. Ou seja, a doutrina espírita está na base desse filme, de todos, da série. Sim, a verdade é quase um paradoxo, né? Porque a doutrina espírita, ela não é dona desse conhecimento, né? Ela é um conjunto de conhecimentos codificados lá no século XIX pelo Kardec, né? Pelo Allan Kardec, professor cientista francês. Mas ele, na verdade, ele faz uma codificação de coisas que sempre existiram. A ideia da vida que continua, a ideia da vida pregressa, e aí sim, a filosofia disso é algo extremamente universal, por isso que não é um filme para quem é da doutrina espírita, muito longe disso, né? Porque a gente está falando de amor, a gente está falando de perdão, a gente está falando nunca estamos sozinhos, a gente está falando de histórias que podem ser histórias felizes. O filme tem essa proposta de tentar contar uma história que tem os seus remédios, né, os seus conflitos, mas é uma história que a gente quer dizer, olha, pode dar certo, tem tudo para dar certo. Se a gente ouvir o coração, né, se a gente ouvir os bons sentimentos, as boas virtudes que existem dentro de nós. Isso, para mim, também é muito universal, Claro. Como foi o primeiro filme, né? Eu acho que muito do sucesso do primeiro filme e muito do que aconteceu ontem, né, essa quinta-feira histórica, isso nasce do fato de que as pessoas entendem que ninguém está fazendo proselitismo, ninguém está falando de algo que não é, que pertence a uma doutrina, muito pelo contrário, né? A gente está falando que Deus não tem religião. A gente está falando que todas as vertentes religiosas, se ouvirem a si mesmas, lá na base, elas vão estar falando de coisas boas, né? A gente que acaba deturpando, distorcendo, colocando aí, né, o egoísmo, as vaidades humanas e não vivenciando o que eventualmente as religiões têm de melhor, né? Que são os bons movimentos entre os seres humanos. O filme é sobre isso, tem essa base aí de entendimento para a história. É uma história dinâmica, é um filme moderno.